Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o nosso Deus, é para o Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a sua irmã em Cristo, Maria Salete. Estamos começando agora o programa Consagração da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dia, consagrar tudo a Deus, amém? Vamos continuar consagrando a nossa vida a Deus, porque sem consagração, sem santificação, nós não veremos a face do nosso Deus. Está escrito no livro de Hebreus, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder, a honra e a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. O irmão Alexandre vai colocar um louvor com a Rose Nascimento, mais firme do que nunca, e eu quero oferecer esse louvor para todos os ouvintes, todos vocês que estão aí ligadinhos na 106.5, ligadinho todos os dias nas programações que aqui passa, nas pregações, ligados na palavra de Deus. Enquanto você ouve esse louvor, prepara a tua Bíblia para juntos nós meditarmos sobre a palavra de Deus, amém? Passei por provações, quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais. Mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me igualou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. E até pensas em parar, não podes no caminho desanimar. Os seus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver sua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar o hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida.
debaixo das suas asas me igualou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Tentaram me parar, mas prossegui, tentaram me calar, mas eu errei. Juraram até pra me ver no chão, juraram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Glória a Deus, programa Consagração 106.5, mais firme do que nunca hoje estou. Esse louvor fez eu me lembrar da época que a vida era uma luta só, né? Quantas angústias nós passamos, mas tudo serve para o bem daquele que ama a Deus, né? Diz que tudo é proveitoso para o servo de Deus. E Deus permite a gente passar por lutas, por aflições, para mais firme nós ficarmos na presença de Deus, amém? Vamos orar mais um pouquinho. Pai querido e santo, Deus eterno, Deus de amor e misericórdia, Pai nosso que estás no céu, eu te peço, meu Deus, nesse momento, que venha, Senhor, tomar a direção desse programa Consagração, meu Deus. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto como meu Deus, e eu te peço, meu Deus, visita, Senhor, todas as casas, todas as famílias aonde esta rádio estiver ligada. Visita com o teu poder, com a tua bondade, dá-nos, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra, faz-nos entender o que o Senhor quer de nós, meu Deus. Toma a direção dessa palavra, usa, Senhor, usa a minha vida como um vaso seu. Não permita que saia da minha boca palavras que saiam da carne, mas que seja o teu Santo Espírito. Manifesta a tua presença neste lugar. Derrama o teu Santo Espírito sobre a vida de cada ouvinte. Pai querido, perdoa nossos pecados e nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Marcos. Marcos é o segundo livro, depois de Mateus, segundo livro do Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Amém? Já achou? Fala sobre a história de um jovem rico. O Senhor Jesus estava ali pregando, como sempre, né? Marcos 10, capítulo 17. E pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E o jovem respondeu: Mestre, tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contristado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse:
Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Essa é a história de um jovem rico, não é uma parábola, é uma história verdadeira, que está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Jesus estava ali pregando, como sempre, e veio um jovem muito rico, ajoelhou-se na presença do Senhor Jesus e perguntou para ele, se dirigiu a ele: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Olha, o próprio Jesus, ele exortando aquele jovem que estava chamando ele de bom. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, o Salvador, repreendendo ele porque chamou ele de bom. E isso nos ensina que nós não podemos querer, nós não devemos querer ser paparicado por ninguém, né? Nada de ficar com: irmã, eu te adoro, irmão, eu te adoro, pastor, eu te adoro, não. Aqui, bom, somente Deus. Aí, o jovem estava perguntando para o Senhor Jesus o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E ali Jesus citou os mandamentos, que era para não adulterar, não matar, não furtar, não dizer falsos testemunhos, não defraudar ninguém, honrar pai e mãe. E aquele jovem, ele disse: Mestre, eu tenho, e tudo isso eu tenho feito, eu tenho guardado isso desde jovem. E Jesus, olhando para ele, o amou, né? Olhou para ele com amor. Ele disse: Olha, está faltando uma coisa. Vai vender tudo que tens. Venda tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Pensa bem, dá tudo o que tem, vende tudo o que tem. Jesus com certeza sabia que ele era muito rico, sabia que ele era muito apegado aos bens dessa terra, sabia que ele era muito apegado aos bens, à riqueza terrestre. Então o Senhor Jesus ali, provando o coração dele, mandou ele vender todos os bens dele, repartir com os pobres, para ganhar um tesouro no céu. Mas o jovem triste, ele se entristeceu grandemente com esta palavra. Retirou-se. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Realmente ele era um homem rico. E Jesus, olhando ao redor, ele comentou com os discípulos: como é difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Porque o defeito do ser humano não é buscar em primeiro lugar as coisas que estão no céu, como eu li ontem aqui no livro de Colossenses, mas é olhar para os bens terrestres. E quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram desta palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Naquela época as cidades, elas eram todas muradas e tinha um buraco, tinha uma abertura nos muros, aonde à tarde, quando entardecia, quando o sol se colocava, os portões da cidade,
eles eram fechados e todos os viajantes que chegassem, depois que os portões da cidade estivessem fechados, tinha que passar por aquele buraco, né? E aquele buraco se chamava agulha. E o Senhor Jesus, ele disse, é mais fácil passar um camelo, né, pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no céu, porque ali só podia passar pessoas. E aí os discípulos ficaram ainda mais admirados e perguntaram, então, quem que pode se salvar, né? E Jesus, olhando para eles, disse, olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. E aí eles ficaram ali preocupados. E Pedro falou assim, mas nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro deixou o barco, deixou as redes, deixou os amigos, e os outros discípulos deixaram tudo, a maneira deles viverem, e seguiram ao Senhor Jesus. E o que me chama a atenção nessa história é que aquele jovem, ele não esperou o final da resposta do Senhor Jesus. Ele não continuou ali para ouvir o final da resposta que o Senhor Jesus tinha para ele. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, depois que aquele jovem saiu todo triste, o Senhor Jesus continuou explicando para os discípulos dele. Em verdade vos digo, quando Pedro disse, mas mestre, nós deixamos tudo, deixamos nossa vida para te seguir. E o Senhor Jesus, ele explicou, olha, em verdade vos digo, que não existe ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, 100 vezes tanto já no presente, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, mas é claro, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. E muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E eu tenho visto assim ao longo dessa caminhada, dessa minha caminhada com Cristo, né? Não são todas as pessoas que se dizem cristão, não são todas as pessoas que se diz evangélico, não são todas as pessoas que se diz crente, que têm coragem de deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, campos, por amor do Senhor Jesus e do Evangelho. Uma vez ele falou assim, que era para nós orarmos e pedirmos a Deus que mandasse trabalhadores, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos. É muito difícil a pessoa largar tudo. E aqui quando ele fala assim, não há ninguém que tenha deixado, ele não está falando que é para abandonar a família. Não está falando que é para abandonar pai, mãe, irmã, esposo, filho. Não, não é para abandonar. Mas ele disse que é para valorizar mais o reino de Deus, mais o Evangelho. É para valorizar muito mais o reino de Deus do que a nossa vida cotidiana, do que a nossa vida terrena. É para valorizar mais. Ele diz, olha, eu estou dizendo que quem deixa tudo, mas ele não quer dizer abandonar, largar, desprezar, não. É alguém que valorize mais o reino de Deus do que casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, campos, por amor do Senhor Jesus e do Evangelho, que ainda nessa vida vai receber 100 vezes tanto, já no presente, não é no futuro, não é na eternidade.
em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas também com perseguições, né? Porque todos aquele que amar ao Senhor Jesus de fato e de verdade, e todo aquele que quiser se dedicar 100% ao Senhor Jesus, ele sofre perseguições. Deixar tudo, no versículo 30, diz, com perseguições. E no mundo vindouro receberá a vida eterna. E quando ele diz assim, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas, todos os anseios da vida, o comer, o beber, o morar bem, todas as coisas que nós necessitamos, nos serão acrescentados. E aqui é uma continuação do que ele fala lá em Mateus, que se nós valorizarmos muito mais o reino de Deus, muito mais o reino de Deus, nós pensarmos naquele Jesus que se entregou para morrer por nós, se nós valorizarmos a cruz, a coroa de espinho, eu fico imaginando o Senhor Jesus, ele foi ao horto orar, ele sabia que a hora dele tinha chegado, ele orou, ele ficou tão aflito, porque ele sabia o sofrimento que ele ia passar, ele suou gotas de sangue, ele sabia que ele ia passar, ele foi desprezado, esbofeteado, açoitado, ele foi, antes de ser crucificado, ele foi coroado com espinhos enormes, ele apanhou, ele ficou todo desfigurado, que no livro 53 de Isaías diz assim, que não havia beleza nem formosura nenhuma nele, porque ele ficou completamente desfigurado, de tanto ser esbofeteado, espancado, sangrado. E às vezes eu fico assim analisando, que se todas as pessoas que estão dentro das igrejas, todas, 100%, valorizasse aquele sangue derramado na cruz, todas as pessoas valorizassem aquela cruz tão pesada com os nossos pecados, se todas as pessoas valorizassem a entrega que o Senhor Jesus se fez ali, porque foi ele que se entregou, ninguém prendeu ele na marra, não, ele falou, quem vocês procuram? Jesus, sou eu. Se todos os que se dizem crentes, cristãos, evangélicos, valorizassem, pensassem naquela cruz, na salvação que o Senhor Jesus veio nos dar, nos proporcionar através daquela cruz, daquele sacrifício, daquele espancamento, ele sendo santo, justo, santo, Deus, sendo Deus, Deus Filho, deixou toda a glória dele, deixou tudo, e para nos resgatar das garras de Satanás, para nos resgatar, porque nós estávamos entregues nas garras de Satanás. Se o Senhor Jesus não viesse morrer por nós, entregar a vida dele por nós, nos resgatar das mãos de Satanás, nós estaríamos perdidos para sempre, eternamente perdidos. Mas por amor de nós que não merecemos, nós que somos cheios de falha, de erro, de defeito, de pecado, nós que somos pecadores, e ele por amor de nós, sem olhar para as nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos, ele veio se entregar, passou pela cruz do Calvário, passou pelos açoites, pelo deboche, debochava, escarneciam dele. O povo, aquele povo que comeu os pães multiplicados, aquele povo que comeu
os peixes multiplicados, aquele povo que foram curados. Milhares e milhares de pessoas foram curadas, porque aonde Jesus estava, ele curava, ele libertava, ele sarava. Os 3 anos que ele exerceu o ministério dele foi uma luta tremenda. Ele dificilmente descansava. Ele só conseguia descansar quando ele fugia lá para os montes, que ele conseguia descansar um pouco, porque aonde ele estava, ele como luz do mundo, ele atraía multidões, multidões, aonde ele estava tinha multidões. E a Bíblia diz que aonde ele estava todos eram curados, todos eram libertos dos demônios, todos eram sarados, saíam livres de doença, de enfermidade, de possessões demoníacas, de loucuras. Mas naquele momento do sacrifício, todos abandonaram ao Senhor Jesus. Todos abandonaram. E as multidões riam dele, debochavam. Você diz que é o Salvador? Então salva-te a ti mesmo. Você diz que é o Filho de Deus? Então manda ele te salvar. E aqui o Senhor Jesus fala assim, se todos soubessem que se deixar casa, irmãos, ele não está mandando abandonar a família, não. Ele está falando valorizar mais, buscar em primeiro lugar o reino. Eu fico tão triste quando as pessoas faltam no culto, porque o culto, olha, o dia são 24 horas. Nessas 24 horas nós ficamos menos de 2 horas na presença de Deus. Menos de 2 horas. E o culto, quando nós estamos falando com Deus, orando, é falar com Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Depois tem o momento de louvor. O louvor, ele é louvar a Deus, não é para cantar, para agradar o povo. É louvar a Deus, diz que Deus habita no meio dos louvores, é chamando a atenção de Deus através dos louvores. É um culto, é cultuar a Deus, é orar, falar com Ele é culto. Louvar é culto. E na hora da palavra, que é muito pouco tempo, 20 minutos, meia hora, 1h30 de pregação, é muito pouco. E nesse pouco tempo, as pessoas vão beber água, na hora que Deus está usando o pregador para falar. As pessoas vão beber água, as pessoas vão para o banheiro, as pessoas vão atender o celular, vai conversar lá na porta da igreja. As pessoas não se preocupam de falar de Jesus para as outras pessoas, de convidar as pessoas para vir para a igreja. E qualquer coisinha é mais importante do que o dia do culto, do que cultuar a Deus. O aniversário do cachorrinho é mais importante do que cultuar a Deus. O aniversário do netinho, do filhinho, do pai, da mãe, do filho, seja de quem seja. Os aniversários são mais importantes do que vir para a igreja cultuar a Deus. A festa, a exposição, o shopping, a compra. Não, eu não fui ao culto porque eu fui fazer compras. Eu fui fazer compra. Olha, eu não fui para o culto porque eu estava fazendo faxina na casa. Não, eu tinha roupa para lavar. Tudo se torna mais importante. Eu não fui para o culto porque estava chovendo. Porque eu estava cansada. Porque tinha visita na minha casa. Que Satanás sempre coloca visitas na hora de ir para o culto mesmo. É ele que manda. E eu conheço pessoas que só visitam outras pessoas que precisam de Jesus só na hora do culto. Pessoas que se dizem que são crentes, mas na hora daquela família ir para a igreja, eles vão lá visitar e fica lá
para impedir a pessoa de ir para a igreja. Então, tudo se torna mais importante do que cultuar a Deus, do que vir buscar a presença de Deus, do que vir ouvir o que Deus requer de nós. E quando vai para a igreja, vai falando assim, como é que eles falam? Eu vou buscar a palavra. Eu vou buscar a palavra, mas querendo saber o que Deus vai me dar hoje. O que Deus vai me dar? Se for palavra de exortação, não serve. Serve para o vizinho, para o que está sentado no banco, na cadeira do lado. Não serve para mim. Palavra de exortação, não. E aí a crítica vem. Aí vem aquelas críticas, e aí a pessoa, quando vem, que ouve exortação, vai embora. Mas tudo é mais importante do que cultuar a Deus. Do que cultuar. E a palavra de Deus nos ensina assim, que os olhos de Deus percorrem a terra inteira, o planeta inteiro, buscando aqueles que o adorem espírito e verdade. Em espírito e em verdade. Não é diante de uma imagem e de mentirinha. É em espírito e em verdade. Quando nós nos reunimos para louvar a Deus, é para louvar, é para adorar. Se for orar, ora de todo o coração. Na hora do louvor, louve, abre a boca e canta de todo o coração. Na hora de ouvir a palavra, na hora que o pregador estiver pregando, destampe os ouvidos de todo o coração, abra os ouvidos. O Senhor Jesus, ele fala no livro de Apocalipse várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Ele não fala, olha, quem quiser escutar, escuta. Ele não fala, quem quiser escutar, escuta. Porque escutar, a gente escuta um monte de som ao mesmo tempo. A gente escuta por um ouvido e solta pelo outro. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? É o povo de Deus. Somos nós. Nós somos a igreja. O Senhor Jesus não fala quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito Santo diz à igreja é o templo, a pedra, o tijolo, a casa. Não, ele fala é para nós, filhos de Deus. Filhos de Deus. Ah, eu sou filha, eu sou crente, eu sou evangélica, bate no peito, eu tenho 30 anos de crente. Mas faz um pouco caso da palavra, do louvor, da oração. Pensa que já está salvo e salvo para sempre. Pensa que está salvo e salvo para sempre. Leva tudo com maior relaxo. Tem gente que vai para a igreja só para cantar. O dia que ela, que ela for na igreja e não ser chamada para cantar, ela faz biquinho. Não está nem aí para a palavra. Tem 20, 30 anos de igreja e está igual Paulo fala. Até quando vos alimentareis de leitinho? Já é tempo de comer comida sólida e ainda vive no leite. Porque a pessoa é cheia de picuinha, cheia de dodói, cheia de não me toques, cheia de tudo. Só não é cheio do Espírito Santo. Só não é cheio da palavra de Deus. Só não é cheio de temor e tremor de Deus. É cheio de tudo. Tudo para ela tem mais valor do que vir cultuar a Deus, buscar a presença de Deus, valorizar o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 29 e 30. Acrescentadas 100 vezes mais, já no presente, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, tudo.
tudo que nós precisamos, Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Foi Ele que fez nós com necessidade para calçar, para vestir, para comer, para ter uma vida confortável. É dom de Deus. É dom de Deus que o homem coma, beba e viva uma vida regalada. É dom de Deus. Quando a pessoa começa a valorizar mais do que ela valoriza o reino de Deus, ele fala por amor de mim e do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a palavra de Deus. Para ser feito igual Jeremias, o profeta Jeremias fez. Eu achei as tuas palavras e as comi. Quer dizer, me alimentei delas. Não é para comer o papel, não. Comer com os olhos, alimentar o espírito. Deixar o espírito forte com a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que os últimos dias seriam tempos difíceis. Os últimos dias seriam tempos difíceis. E a gente que vai seguindo de notícia em notícia, a gente sabe, nós sabemos que as profecias bíblicas estão se cumprindo ao pé da letra. Se você ficar 3 dias sem comer comida, arroz, feijão, fruta, carne, ovo, as coisas, você não sai da cama, enfraquece o corpo. Então, do jeito que você come comida 3, 4 vezes por dia, se alimenta com tudo, você tem que alimentar o seu espírito também, igual Jeremias fez. Senhor, encontrei as tuas palavras e as comi. Se alimentar o teu espírito da palavra de Deus, porque nas horas que as coisas começarem a ficar bem preta, o espírito tem que estar forte. O Senhor Jesus, ele fala assim: recebereis 100 vezes mais ainda nessa vida, com perseguições. E ainda não começaram as perseguições, mas a gente fica atento aos noticiários, a gente sabe que logo virão grandes perseguições, porque o Senhor Jesus, ele está às portas, e o nosso espírito tem que estar alimentado, tem que estar sustentado, tem que estar vigoroso com a palavra, com a presença do Espírito Santo. Então, quem valoriza muito mais as coisas deste mundo está desvalorizando a Deus. E o Senhor Jesus, ele fala nessa parábola que quem valorizar mais ele e o evangelho receberá nessa vida muito mais. E muitos serão os últimos. Não, e muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E nós devemos de buscar aprender a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim, o Senhor Deus, ele fala assim: eu amo aos que me amam, e os que me buscam, cedo me acharão. Ele não vai tardar para aparecer. Riquezas e honras estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Pensa bem, eu amo aos que me amam. Deus está nos falando que Ele ama as pessoas que amam a Ele. E os que buscam a Ele o encontrarão, acharão Ele cedo. Ele não vai tardar para se mostrar na vida da pessoa. Mas Ele acrescenta mais, que riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Versículo 19, ele fala assim, olha, melhor é o meu fruto, melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e a minha renda é melhor do que a prata escolhida. A renda, o salário dele é melhor do que a prata escolhida.
ando pelo caminho da retidão. Olha o Senhor falando conosco. Ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. Então, se você quiser ter um encontro com o Senhor Jesus, então busque o caminho da retidão. Busque o caminho da retidão e ande no meio das veredas da justiça, dotando de bens permanentes os que me amam e enchendo os seus tesouros. Você vê? Então, às vezes, a pessoa arruma um emprego que não dá para ir para a igreja, porque não confia. A pessoa tem medo de ser dizimista. Está há 30 anos na igreja, mas não é dizimista porque tem medo de faltar. A pessoa não é ofertante. O culto está uma bênção, está uma maravilha. Mas quando chega na hora da oferta, a pessoa fecha a cara, dá dor de barriga, vai para o banheiro, vai beber água. A pior hora do culto é na hora da oferta, na hora de se ensinar sobre o dízimo. Aí a pessoa já se fecha, está com o espírito tudo aberto, mas na hora da oferta se fecha. Não pensa que o evangelho ele tem que ser propagado, né? Toda igreja tem as despesas, tem água para pagar, tem luz, tem despesa, né? Aluguel. Não, a pessoa se fecha, mas ele diz assim: melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E a renda dele, o salário dele é melhor do que a prata escolhida. E se nós quisermos ter um encontro com o Senhor Jesus e termos uma vida próspera, então nós vamos buscar andar pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça, porque ele está falando aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 20. Eu ando pelo caminho da retidão, caminhos retos, no meio das veredas da justiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo, ele não é injusto. Ele anda no meio das veredas da justiça. Para que ele anda nessas veredas? Ele responde no versículo 21, dotar é o quê? Presenteando de bens, todo tipo de bens, permanente, é bens que permanecem, agora e para a eternidade, dotando de bens permanentes os que me amam, as pessoas que amam a Deus, e enchendo os seus tesouros físicos, tesouros materiais e tesouros espirituais. Então, é assim que se faz. Quando aquele jovem rico, o Senhor Jesus mandou ele vender tudo, ele ficou tão triste que ele saiu, deve ter saído nervoso. Vender tudo? Eu não, eu vou vender tudo para seguir Jesus? Eu não. Ele falou: vai, vende tudo e segue-me. Seguir Jesus. E ele não, ele preferiu voltar com a riqueza dele, a riqueza que pode se perder tudo. Pode se perder tudo. No livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao 46, diz que o reino de Deus é uma pérola de grande valor. Uma pérola de grande valor. Onde o homem, ele vendeu tudo e comprou aquela pérola. Então o reino de Deus é uma pérola de grande valor, que nós devemos de valorizar esse reino em primeiro lugar. Depois as outras coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, Deus ele faz, Deus ele proporciona, Deus ele dá. Deus ele dá, Deus nos acrescenta. E acrescenta como, irmã Salete? Aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30, diz que ele acrescenta 100 vezes mais. 100 vezes mais. Aí você fala assim: irmã, essa palavra está falando comigo, porque eu estou na igreja faz muitos anos, minha vida está um fracasso,
eu nunca tive nada, é só desgosto, 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 e essa palavra está falando comigo. E o que eu faço agora? Obedece ao que a palavra de Deus está falando, buscai o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Como buscar? No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim, 2 Crônicas 7, 13. Olha Deus falando. Quando eu fechar os céus, de sorte que não haja chuva, e quando eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. No versículo 14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar em primeiro lugar, se humilhar na presença de Deus, se humilhar, reconhecer o que é se humilhar, reconhecer que sem Deus nós não vamos a nada, nós não chegamos a nada, nós não podemos nada, se humilhar e orar, orar é o que? Falar com Deus, se voltar para Deus, falar com Ele, conversar com Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Como é que busca a face de Deus? É insistindo, persistindo, teimando em falar com Ele, se humilhando na presença dEle, orando, buscar a face dEle até Ele se deixar assar. E se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, se a pessoa não se converter dos seus maus caminhos, tá há 50 anos dentro da igreja, mas continua na prostituição, nos vícios, continua tentando a sorte com jogo de azar, continua vendendo coisas pirata, continua mentindo, continua adulterando, só olha com olhar enganoso para outras mulheres ou para outros homens, continua maliciando, tudo vê malícia, continua não usando a língua para o bem, mas lançando maldições. Então a pessoa não é convertida. Mas aqui Deus fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não está falando com o povo da rua não, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Se converter não é ter fachada de crente, ter cara de crente, mas não ser uma coisa só por fora, de roupa e cabelo, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar, chegar diante de Deus com temor e tremor. Ele diz assim, se a situação está tão ruim, se a sua vida está tão ruim, que os céus foram fechados, faz tempo que você não sente uma chuva de bênção sobre a sua vida, está uma sequidão, abre as latas de mantimento, não tem nada, na geladeira só tem água, olha para cima da mesa, tem um monte de dívidas para pagar, o salário, o devorador leva tudo. É contas pendentes, deve na farmácia, deve no mercado, deve no açougue, deve para todo mundo. Falta roupa, falta sapato, falta tudo. Falta paz, porque quem vive assim não tem paz. Falta tudo, porque Deus fechou os céus e não choveu mais chuva de bênçãos. Porque Deus, ele abre os céus e derrama chuva de bênção sobre a vida do povo dele. Ele sempre fez isso. E quando ele ordena que os gafanhotos devorem a terra, quer dizer, não há salário que chegue na sua mão, tudo se evapora, né? A Bíblia diz que é o mesmo que colocar num saquetel furado, o dinheiro. Saquetel é aquelas sacolinhas que andava
que os homens usavam antigamente, as mulheres amarrado na cintura. Aí punham as moedas, conforme andava, as moedas iam caindo. E quando via, não tinha nada, sactel furado. Quando eu fechar os céus, de sorte que não haja chuva, e quando eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, por ordem de Deus, hein? Por causa dos pecados do povo. Ou se eu enviar a peste, envia doença, sofrimento, aflição, é Deus que está mandando. Ou se eu enviar a peste entre o meu povo, é Deus que está mandando o sofrimento para a pessoa se voltar para Ele. Mas Ele promete, se o meu povo que se chama pelo meu nome, tem regras para chegar diante de Deus. Primeiro lugar, se humilhar, reconhecer que sem Deus você não é nada. Eu não sou nada. E orar, falar com Deus com sinceridade, porque Ele conhece o nosso coração. Buscar a face dEle, é persistir em falar com Ele, em se humilhar na frente dEle. Buscar a face do Senhor Deus e sair do mau caminho, né? E se converter, parar de falar mentira, parar de fazer inferno na vida dos outros, parar de ser avarento, que é pecado. A pessoa avarenta, não divide nada com ninguém, não dá nada para ninguém. Parar com os maus defeitos, com as malícias, com as impurezas, com a prostituição, com a pedofilia, com tudo que faz de errado. É se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus, Ele diz, então, só então, Ele ouvirá dos céus. Ele diz, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entende? Porque só ir na igreja não basta. Vai como se fosse um vodú, né? Vai lá, não presta atenção em nada, não louva, não ora, não presta atenção na palavra, só vai para fazer presença. Pode enganar o pastor, pode enganar os irmãos, mas não engana a Deus. Mas quando a pessoa fala, não, eu estou errado, eu vou ouvir a palavra de Deus. Então, hoje à tarde você vai passar lendo essas palavras aí e meditando. Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 31. E também livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Não, versículo 13, né? Eu estou falando aqui. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo... Você vai ler e você vai meditar. Mas, irmã, eu não tenho tempo. Tem sim. Mateus 6, 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depois você vai meditar sobre o livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17 até o versículo 21. Depois você vai ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 até o 14. Você vai ler, você vai meditar, você vai obedecer a Deus e vai praticar. Porque no livro de Tiago fala assim que é para nós não sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. É para praticar a palavra de Deus, pôr em prática, obedecer. Aí ele diz que ele vai ouvir a sua oração. Ele vai perdoar o seu pecado de negligência até hoje e sarar a sua terra. Por que Deus quer fazer tudo isso? Ele quer te ouvir, te perdoar e sarar a tua terra, mas você tem que se converter dos maus caminhos para ser bom testemunho para os vizinhos e a família, para ser luz para este mundo. Nós somos luz e sal da terra, luz para os que estão em trevas. Aí as pessoas, a sua família, vendo a sua vida mudada completamente, vai querer servir o mesmo Deus que você serve. Vai querer seguir o mesmo Jesus que você segue. Vai querer levar a mesma vida que você leva. Mas você tem que ser testemunho. Eu tenho que ser testemunho.
O Alexandre também tem que ser testemunho, né, Alexandre? E no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, você quer ser exaltado por Deus? Então, se humilhe na presença dEle. Reconheça que sem Deus você não é nada, não vai a nada, não faz nada. Amém? Glória a Deus. E terminou aqui o programa Consagração. Eu espero que Deus tenha falado no teu coração. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é tão magnífica, mas é tão magnífica, realmente é uma pérola de grande valor. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor é tão bom, que o Senhor expõe a tua palavra para nós lermos e meditarmos nela. Obrigado pela tua bondade, Senhor, de proporcionar para nós a tua palavra, os desejos do teu coração. Obrigado por aquele sacrifício do teu filho, por nós que não merecemos. Obrigado, Senhor, por esta rádio. Obrigado por esta rádio. Obrigado pela vida do Reinaldo e da Cristina. Continua abençoando eles. Abençoa, Senhor, o Alexandre, com toda sorte de bênçãos, meu Deus. Abençoa a família do Alexandre, a irmãozinha do Alexandre. Abençoa todos os ouvintes que estão aí atentos à tua palavra. Abençoa eles com toda sorte de bênção espiritual, meu Deus, e material também. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos erros. E continua, Senhor, falando conosco através da noite e do amanhã. Senhor, meu Deus, obrigado por este programa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém, amém. E fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã às 4 horas da tarde, se Deus assim o permitir. Amém? Com o programa Consagração. Amém?